Salve, aqui Dario Menezes. Estamos aqui para conversar hoje com Giovana Miranda, a gerente, o título é grande, gerente de mídia, promoção, Brand Live Experience e Data Marketing da PepsiCo. Na realidade, a Giovana é uma querida, uma ex-aluna que eu tive no MBA da Fundação Getúlio Vargas, na cadeira de Digital Branding. A gente se conhece pelo menos há uns 4, 5 anos, tem acompanhado muito da carreira da Giovana, que passou pela Web Motors, passou por TikTok e hoje está brilhando na PepsiCo. E a gente tem a oportunidade de entender um pouco mais das estratégias dessa gigante multinacional que é a PepsiCo, e entender, acima de tudo, como esse olhar diferenciado da Giovana está ajudando na construção de marca. Só antes da gente colocar aqui a Giovana na nossa conversa, só lembrando que o Bora falar de branding, ele é um projeto acadêmico, nascido no meio acadêmico, com o objetivo, acima de tudo, de compartilhar conhecimento e conteúdo relevante sobre o universo de gestão de marca em todo o Brasil, para alunos de MBA, para executivos de marketing, de comunicação, de relações públicas, de sustentabilidade, entre outros, de digital também. E esse projeto acadêmico ele é patrocinado pela Calibre, uma consultoria internacional especializada na gestão da reputação corporativa. É sempre um privilégio muito grande ter a oportunidade de conhecer, debater e, acima de tudo, aprender com esses profissionais e também o de compartilhar com todo mundo esse conhecimento. Ok? Então, se você curte o que a gente está fazendo aqui no Bora, clica aqui embaixo, por favor, dá o seu ok, o seu joinha, compartilha com quem você entender que esse conteúdo pode vir a fazer a diferença, seja na mudança de pensamento, seja no aprendizado, acima de tudo, e que a gente consiga seguir juntos, cada vez mais, fazendo com que todo o conceito de branding, totalmente estratégico para as organizações, que esse conceito de branding cada vez mais seja mais difundido e melhor praticado no nosso país. Tá bom? Então, em um segundo, com a gente, Giovana Miranda, Head de Mídia, Promoção, Brand Live Experience e Data Marketing da PepsiCo. A gente já volta já já. Um abraço. Olá, pessoal. Estou de volta agora, como eu falei na abertura, com a querida Giovana Miranda, uma profissional de super talento, acima de tudo que eu conheço há uns 4 ou 5 anos, quando eu dei aula no MBA da Fundação Getúlio Vargas, na Berrini, e por ter já um olhar treinado de professor de pelo menos 20 anos de educação executiva, eu já tinha percebido desde ali o potencial. A Giovana hoje, ela é, como eu falei na abertura, né? Ela é a Head de Mídias, Promoções, Brand Live Experience e Data Marketing da PepsiCo. A PepsiCo, eu esqueci de falar isso na abertura, está presente no Brasil há 70 anos, com 4 grandes linhas de produtos, que são os nuts, os snacks, bebidas e nutrição, ou seja, o famoso tudo de bom, a gente quer toda hora, a gente quer ter mais e mais acima de tudo. Giovana, prazer ter você aqui. Eu acho que Prazer. essa, para quem está nos acompanhando, assim, esse é um namoro antigo. A Giovana sempre foi é, querida, a gente queria trazer ela por questões de carreira, de timing, né, de colocação, não foi possível, mas tenho certeza de que a gente vai ter uma conversa muito boa e que a gente vai conseguir, acima de tudo, transmitir para você que está acompanhando a gente toda a experiência desse talento, dessa jovem talento, né, que é a Giovana. Giovana, sempre aqui no Bora a gente começa com uma pergunta que é comum para todo mundo, que é, Uhum. acima de tudo, entender um pouco, primeiro, antes da empresa, entender da pessoa. Entender qual é Perfeito. um pouco da carreira, né? O famoso a gente brinca que é um Globo Repórter, da onde veio, o que estudou, o que come, o que esportes pratica, brincadeira, né? Mas acima de tudo entender um pouco o que que você estudou, qual é o seu momento de vida, que experiência prévia você teve antes de estar na posição da Pepsi. Então, seja Maravilha. bem-vindo ao Bora. Obrigada, Dari. Estou super feliz de estar aqui. É um super prazer mesmo. A gente está tentando aí marcar essa conversa há bastante tempo e acho que as coisas acontecem no timing certo. Bom, contando um pouquinho sobre minha trajetória, eu comecei muito voltada para branding. Eu estava na Vivo, então uma grande, né, empresa, quase um transatlântico, olhando para telecom. Depois eu fui para a Web Motors, me aprofundei muito na parte de DNA digital, numa empresa que nasceu antes da internet, praticamente.
onde eu fui marketing de produto, branding, mídia, conteúdo, a parte de digital como um todo. E a gente tinha uma área responsável por performance mídia, que era parte minha. Depois eu entrei no TikTok, antes, né, de entrar agora na PepsiCo. Fiquei em B2B Marketing Latam, foi uma super experiência também, foi bem bacana, onde a gente conseguiu, né, entender esse potencial cultural da plataforma, né, que mudou completamente a publicidade, como a gente estava bem acostumado antes, e produção de conteúdo, entretenimento também. E agora na PepsiCo eu estou responsável por essas três grandes áreas, né, que estão bem conectadas, né, olhando então para promo, data, mídia e a parte de live experience. E o bacana de tudo isso é que parecem áreas diferentes, mas elas estão super conectadas, porque quando a gente fala realmente de o olhar voltado para o consumidor, para o usuário, para entendimento de marcas, de territórios, é importante realmente que toda a estratégia de comunicação, de mídia, esteja falando a mesma língua. Então, um pouquinho aí desse meu background, e tô feliz que a gente vai trocar ideia hoje também. Você sabe que é interessante isso, porque talvez quem veja o seu título no LinkedIn, né, não consiga com essa facilidade com que você expôs, entender que todas essas áreas, no final, elas dialogam, que é, acima de tudo, para ser relevante para o cliente, para se Sem conseguir ter o dúvidas, melhor posicionamento e ser mais relevante para o cliente, né? Então, bacana. totalmente. Então, vamos lá, então. Mas você não falou, primeiro assim, eu fiquei pensando aqui, quando eu dei aula para você, você ainda era da Vivo, e quando Eu era da acabou Vivo. a disciplina, você migrou para a Web Motors. Eu cheguei aí uma vez no escritório da Web Motors, me lembro claramente, né, e vim acompanhando essa trajetória. Você só não falou para a gente, você é formado em quê? Além do MBA da Fundação, antes disso, qual é o seu background? Perfeito. Eu sou formada em publicidade e propaganda pela ECA USP. Foi um ótimo período ali, aprendi bastante coisa. E depois eu fiz o MBA em marketing digital na FGV. E, ó, Dari, fez mais tempo, acho que vai fazer quase 8, 9 anos disso. Porque quando eu migrei para a Web Motors, eu fiquei ainda quase 6 anos lá, fiquei quase 2 anos no TikTok e agora estou na PepsiCo. Então, faz bastante tempo. E eu chutei Sim, 4, 5 anos e você ampliou essa linha do tempo. Maravilha, maravilha. sim. Mas, de novo, é uma relação longa. Que bom. Giovana, só cuidado que eu acho que às vezes você está fazendo algum movimento e o som está saindo perfeito. Tá saindo? Ah, boa, deixa eu. Assim, melhor ou não? Eu acho que talvez às vezes só com o seu movimento, né? Aí ele muda um pouquinho a tonalidade, mas do contrário tá bom. Vamos falar Tá então bom. assim, ECA, USP, não é isso que você fez? Depois o MBA em Sim, Marketing Digital, que a gente resgatou agora, que tem mais tempo do que eu imaginava. Vamos começar então a falar de PepsiCo, né? Assim, 70 anos de Brasil, não sei quantos anos tem a empresa, não fiz esse dever de casa, né? Quantos países está presente? Conta um pouquinho porque assim, quando você viaja para o exterior, você, eu ia falar esbarra, não é um bom. Você encontra snacks ou nuts da PepsiCo, às vezes até sem essa correlação direta, isso aqui é ou não da PepsiCo, mas ele está presente nos aeroportos, nas lojas de conveniência, nos supermercados, do mundo como um todo. Um pouquinho sim. para a gente. Primeiro, assim, se puder, né, essa cobertura, em quantos países, sei lá, o tamanho da PepsiCo, e depois vão afunilar para o Brasil, por favor. Maravilha, eu fico muito feliz assim, de contar que a gente está presente em mais de 100 países. É uma empresa global, tem muitos anos de história, né? Quando a gente fala de Brasil, 70 anos, mas quando a gente olha para o exterior, mais tempo. Acho que tudo começou com Pepsi, né? Os irmãos que queriam realmente fazer algo diferente, que foi o refrigerante de Pepsi Cola, e depois teve uma grande parceria, olhando para a nossa trajetória, nossa história, com Frito-Lay, né? Por quê? Porque eles entenderam que era o melhor casamento, você beber uma Pepsi e você também conseguir comer um snack ali, que era um salgadinho de batata, que está presente também no Brasil, né? A marca Lay's é uma das maiores marcas que a gente tem no nosso portfólio, e olhando para essa junção, acho que é muito importante, olhando para o nosso mercado brasileiro, como isso faz parte também da nossa história, né? Acho que quem não tem uma história com Elma Chips, por exemplo, esse é um posicionamento, uma verdade da marca, mas também é algo que eu acho que a gente consegue lembrar desde a nossa infância, né? A relação que a gente tem dos produtos,
de PepsiCo dentro da nossa casa. E é muito importante entender essa responsabilidade que a empresa tem como um todo com essa relação que a gente tem com os consumidores, né? A gente fala que a gente está presente em mais de 90% dos lares brasileiros, a gente tem uma preocupação gigantesca com sustentabilidade, com nutrição, e também com esses momentos de indulgência, né? Esses momentos onde a gente consegue também estar presente com um snack bem gostoso, um momento de prazer, um momento de compartilhar com seus amigos, sua família, com quem você ama, um produto do nosso portfólio. Então, assim, uma visão em geral, eu acho que a gente tem uma variedade, a gente tem marcas que são globais, a gente fala de Doritos, então você falou de experiência, né? Eu tô no aeroporto, eu tô em outro país, eu vou encontrar, você vai encontrar Doritos. Às vezes a gente tem diferentes flavors, né, que a gente chama, né, aromas diferentes para o produto, porque a gente também quer pensar muito numa visão local de personalizar esse produto e ter uma inovação que converse com a cultura local, mas você vai encontrar o Doritos que você conhece com a mesma qualidade, né, com a mesma crocância, por exemplo, a mesma coisa Ruffles em alguns países, a gente também tem para leis, como eu mencionei, Pepsi, Gatorade. Então, dentro do portfólio, acho que o bacana é isso, né? Você saber que a qualidade que você vai encontrar e que você vai ter facilidade também de ter acesso aos nossos produtos, olhando para retail, olhando para e-commerce, qualquer que seja o momento aí que você tem de compra. Você falou duas palavrinhas que ficaram aqui na minha cabeça, né? Acima de tudo, é a responsabilidade, porque o setor, né, como um todo, de alimentos pelo mundo, né, tem procurado evoluir, subir esse sarrafo para buscar a saudabilidade, né? Então, a responsabilidade me leva ao conceito da saudabilidade, né? E o segundo da qualidade, né? Ninguém consegue ter 70 anos só no Brasil, e não me lembro se você falou quantos anos tem a organização como um todo, se você não tiver esse belo tracking, acima de tudo, de qualidade, de entrega né? E também ficou na minha cabeça, até porque aí abriu um pop-up aqui, né? Os momentos de indulgência, né? Que é aquele momento que você senta no sofá assim, vou olhar agora uma série, não sei o quê, aí você, de alguma maneira, está desfrutando daquilo, né? Você merece, né? Já fiz a minha ginástica, já tô com, quero agora um momento meu e isso tem muito a ver. Deixa eu te Totalmente. falar uma coisa. Você falou quantos anos tem a empresa? Não lembro, deixa eu até pegar a data oficial, que eu acho que é bacana vocês terem também. Deixa eu pegar. Bom, É, se ela tem 70 anos no Brasil, enquanto você está procurando aí, eu chutaria que deve ter pelo menos uns quase 100 anos. Ela é quase uma empresa centenária. com E você certeza. falou em 90. Desculpa? Deixa eu pegar aqui a data certinha para. Tá. E aí, só enquanto você está fazendo, você falou que está presente hoje em 90 países, certo? Na verdade, a gente está presente em mais de 200 países, tá? Então é muita coisa. E acho que tem um dado legal, que eu lembro antes de achar aqui a data oficial da inauguração da empresa, é a questão de a nossa produção consumidos mais de 1 bilhão de vezes por dia. Então a gente está falando também, né, não só da penetração da história, mas também da quantidade, da frequência e da responsabilidade que a gente tem com isso. Porque como você tem quatro linhas, né, de grandes de produto no Brasil, nuts, snacks, a bebida e a nutrição, você acompanha o dia da pessoa, né? Você tem diferentes produtos para diferentes momentos. Bom, só voltando, a gente estava aqui no processo de consulta aqui, e aí a gente chegou à conclusão aqui, a Giovana pegou o ano exato, 1893, né? De novo, é uma empresa mais do que centenária, é uma empresa que ela tem um belíssimo tracking de qualidade, de saudabilidade, e que, como toda a indústria de alimentos, se reinventou. Né? Alguém que tenha ficado parado no tempo, hoje simplesmente é uma marca que não é relevante para a sociedade atual, né? Por até ter sido uma marca de sucesso no passado, mas hoje não se encaixa dentro das expectativas da sociedade. Então, Perfeito. E evoluir é sempre necessário. Fala, querido. é sempre necessário. E eu trouxe um dado que talvez eu tinha travado um pouquinho, não sei se ele registrou, mas acho que é muito legal dizer que os nossos produtos são consumidos mais de 1 bilhão de vezes por dia.
né? E eu acho que para chegar nesse momento que você ainda é relevante dentro da casa das pessoas, ou mesmo no trajeto, na mobilidade, no carro, nas viagens, é porque realmente não parou no tempo, né? Tá sempre atualizado com as causas, tá sempre atualizado com as necessidades das pessoas, tá sempre evoluindo também do ponto de vista de responsabilidade ambiental, social. Então, isso é legal, né? Acho que a gente ter sempre esse momento onde a evolução conversa com a cultura muda também a nossa evolução, e essa é uma conversa constante, assim, não tem como você ser uma empresa de 1993, isso falando da data, né, olhando para os Estados Unidos, mas não tem como você estar tanto tempo construindo uma história se essa história não evolui também. E aí, nesse momento que travou, o que eu concluí do seu pensamento foi que, como vocês têm, pelo menos no Brasil, né, a linha do Nuts, Snacks, Bebida e Nutrição, você acompanha o dia da pessoa. Você tem, ao longo de todo o dia, né, você tem opções diferenciadas dentro das quatro linhas para as pessoas. Vamos Eu falar gosto de, muito, começar a falar, eu fala. Não, desculpa, eu gosto muito disso que você falou, né? As ocasiões de consumo, né? Desde a hora que você acorda no café da manhã até o momento antes de dormir, eventualmente você assistir uma série, você também pode estar bem acompanhado do produto. Isso. E, de novo, né, isso é uma oportunidade, mas também é um desafio, né? Sabe? E é um desafio de todas as empresas que são multiprodutos, e aí, seja PepsiCo, seja falando de outros segmentos, né, sei lá, como uma Unilever, como uma Procter e por aí vai, né, é você conseguir ser relevante, entender, e aí, né, voltando aqui para a nossa aula básica, procurar ter um portfólio que abrace toda essa experiência, toda essa rotina das pessoas e que seja relevante. Já que a gente começou a falar agora mais especificamente de marca, quais são os pilares da marca PepsiCo, Giovanni? Eu vou falar um pouco do propósito, que eu acho bem legal, né? Que é criar Tá bom. sorrisos a cada gole e a cada mordida. Isso faz parte, né, do que a gente tem como nossos pilares de trabalho. E com base nisso, para a gente conseguir chegar nesse momento, a gente tem pilares estruturais que são muito voltados para as pessoas, para o meio ambiente, para a nossa responsabilidade como um todo. E a questão da nutrição também para nós é um pilar extremamente importante de responsabilidade que a gente também cria diversos goals nossos, né, objetivos nossos de superação. Então, do ponto de vista de marca, de posicionamento, é a questão, né, de criar sorrisos a cada gole, a cada mordida, mas do ponto de vista de bases estruturais, até de trabalho, até dentro de casa, né, olhando o que a gente tem é, de parceiros, de como a gente faz negócios, de como a gente se estrutura do modus operandi, está voltado para o meio ambiente e para as pessoas, prioritariamente. Só refaz a frase, por favor. Cada Eu tô gole, a cada. criar sorrisos a cada gole e a cada mordida. E, pessoal que está nos acompanhando aqui, se você perdeu esse pensamento que a Giovana acabou de falar, volta aí um segundo, um minuto, né, para voltar. Porque, assim, criar um posicionamento que se sustente, que consiga engajar os diferentes públicos, como ela disse, né? O consumidor, o parceiro, o colaborador, por aí vai. Então, criar um posicionamento que se sustente ao longo do tempo, que consiga ser motivo de engajamento das diferentes partes interessadas e que, principalmente, coloque o seu cliente como objetivo desse propósito, né? Faz toda a diferença, porque ela se torna inspiradora, engajadora e ela faz a organização ter um único foco, né? E aí, dentro disso, se fosse, sei lá, um funil, uma construção, para conseguir esse sorriso a cada gole, a cada. Não me lembro, não guardei Aquela perfeitamente, mordida. a cada mordida, significa que, se a gente for decompor isso, significa dar saudabilidade, significa dar qualidade, significa da eficiência da logística, do processo de produção, da precificação, do data marketing, da promoção, significa decompor isso e lá na frente tem isso, um grande sorriso a cada gole, a cada mordida. Então, assim, é bem bacana essa construção, né, quando a gente dá esse zoom, porque ajuda a gente a fazer esse entendimento. Bem legal. Bem legal.
Queria que você só evoluísse um pouquinho mais, né, na questão já que a gente está, você puxou aí de propósito, falou de ESG. Aí eu vou ler aqui a minha cola, né? Eu li no site que a estratégia existe a estratégia PEP Plus, PEP+, que impulsiona a ação e o progresso em três pilares: agricultura positiva, ou seja, entendo que você tem um impacto na cadeia de parceiros de agricultura, até porque isso, de novo, é uma realidade nas cadeias de alimento. Você trabalha sempre com cooperados, não dá para verticalizar e ter tudo. A PepsiCo tem dona de fazenda disso, então você trabalha com parceiros na cadeia de valor positiva e nas escolhas positivas. Se a gente pudesse só passar por isso, tudo é positivo: a agricultura, a cadeia de valor e as escolhas. Não, perfeito. Eu acho que tem diversos pilares, né, dentro da nossa estratégia de ESG. Assim, tem até um reporte mais extenso que fala um pouco das iniciativas, mas eu acho que são compromissos nossos, né? Quando a gente olha para o nosso relatório ambiental, social e dessa governança que a gente tem global alinhado aqui do Brasil, a gente tem muito sobre o impacto positivo na cadeia, então o Pop Positive é sobre tudo isso, né? A gente apoia as comunidades agrícolas, a gente fala sobre redução de uso de água, né? Então a gente tem uma produtividade em cima das nossas fazendas, das nossas produções, para que a gente reduza drasticamente, né, a água dentro das nossas produções. A gente fala também da diversidade, a importância que a gente tem, que a gente dá para isso dentro em todas as nossas cadeias, né, de relações e também de posicionamento positivo das nossas marcas. Então, uma responsabilidade social olhando para a diversidade. Acho que a gente tem diversas iniciativas também relacionadas aos alimentos, que é a redução de sódio, né, redução do portfólio, que a gente tem um limite em relação ao uso de açúcares. Então, quando a gente fala também, né, da alimentação, da nutrição, para nós é extremamente importante a gente estar com um portfólio que também olha para a saludabilidade. Então, acho que são várias diferentes pilares que sustentam esse nosso compromisso, mas ESG para nós é, faz parte, né, desse programa do PEP Positive, que todo mundo lá dentro tem um conhecimento e que a gente se aprofunda, que a gente conversa a respeito e que a gente implementa ações no que você pode fazer, né, dentro da sua área e extrapolando para conhecer o trabalho total da companhia também. É, eu tô, para você que está nos acompanhando, pensa só, né? Você acabou de abrir, por exemplo, um saquinho de snack. E para você que está naquele momento, como a Giovana falou, da indulgência, ele é apenas uma escolha positiva, que é uma das três partes aqui do que é o PEP Positive. Eu falei PEP Plus, mas é o PEP Positive. Mas por trás ela contou uma história. E essa história passa por toda a cadeia, por ter Uhum. apoiado e feito a educação de quem faz o plantio, do consumo, da redução do consumo de água, de um processo de fabricação que impacte menos na geração de gases de efeito estufa, na questão da água que ela falou, ou seja, aquilo, o fato de você ter feito uma escolha, ela é positiva, porque por trás você carrega um monte de processos de escolhas de ESG que aquela organização tem, né? Então, ela encerra em si mesmo um grande conceito. Bacana. Admirável, admirável mundo novo, né? Eu estou fazendo só um resgate, pensando que eu não estou falando de Pepsi, que eu estou olhando geral, pensando que o quanto as empresas evoluíram nessa sua visão, né, da extensão da sua cadeia de valor, da preocupação em cada ponto disso, para você não ter nenhum tipo de footprint e tudo, é bem interessante isso. Vamos entrar um Quando a pouquinho, né? gente Você fala, falou né, aí, pode, não, fale. e você falou de footprint, né, redução de gases de emissão, né, causadores de efeito estufa, quando a gente fala de redução do uso da água, para a gente realmente ter um compromisso, uma responsabilidade em relação a isso, a questão de diversidade, de equidade, de como a gente promove, como a gente também apoia, de como a gente investe nisso. Acho que parte dos programas que a gente também faz parte, como o Mover de equidade racial, das bolsas que a gente sempre investe em relação a estudos, né? Acho tão importante, acho que isso também, de um ponto de vista pessoal meu, é importante, né? Porque a gente tem que admirar a empresa que a gente está, a gente tem que contribuir, a gente tem que realmente sentir que a gente está evoluindo, né, como um todo,
isso para mim é um pilar essencial aí da nossa construção e do porquê que a PepsiCo tem tanta qualidade, tanto sucesso. Não, e principalmente da fala, da forma como apaixonada como você fala, né? Porque teve uma relação direta entre as suas escolhas, os seus valores, deu um match com os valores da organização. Vamos tentar Sim, decompor um pouquinho desses segmentos, né? Então, assim, Nuts, por exemplo, né? Dentro do Nuts a gente tem a icônica Elma Chips, por exemplo. Mas o que que a gente tem de inovação nos Nuts, né? De novo, deve ter a ver com sódio, com o processo de inovação. Queria só falar um pouquinho. Podemos seguir para o caminho? podemos? Vamos falar um pouquinho das marcas. Se você quiser, posso falar um pouquinho de alguns posicionamentos que acho que são bacanas, né? De como se relaciona dentro do nosso portfólio. Vamos só tentar fazer só por cada uma das categorias. Vamos primeiro explorar um pouquinho do Nuts. Beleza. Quando a gente olha para Nuts, então a gente tem os nossos icônicos amendoins, os ovinhos que são muito amados, né, dentro do portfólio. Acho que para falar disso, acho que tem um case recente que a gente fez ano passado e que foi super legal. Foi uma campanha voltada também para São João e para a festa junina. Então a gente falou muito dos momentos, né, onde as pessoas consomem nuts e que elas querem ter isso compartilhado, elas estão num momento de alegria, de festa. E foi bem no meio do ano, né? A gente está falando mais ou menos de uma campanha que durou de 2 a 3 meses, desde o período de festas juninas, até ampliou um pouco mais para frente. E assim, eu acho que foi legal a gente olhar isso, porque a gente trabalhou com creators, com influenciadores, a gente trabalhou com várias comunidades. E a gente percebeu, né, o quanto as pessoas realmente se identificavam naqueles momentos com o consumo de nuts, de quão é, importante para elas era ter isso, né, como parte da mesa, da construção da festa junina, por exemplo. Os nossos pontos de venda, né, toda a parte de trade também estava casado dentro da nossa estratégia para que também falasse sobre isso, falasse de São João, falasse desse momento super bacana de compartilhar e festejar e celebrar. E acho que foi um bom exemplo, né, de um posicionamento e de um período do ano que a gente conseguiu posicionar isso bem bacana. E acho que é uma estratégia que a gente vai fazer para o portfólio ano que vem também. E diferencia, né? Acho que cada um dos nossos produtos, se você pensar, você pode consumir muito mais do que só um produto, né? Que acaba resolvendo às vezes, a sua fome momentânea de um snack matinal ou de final de tarde ou no momento de festejar. Mas é importante também saber os diferenciais quando a gente fala de brand, quando a gente fala de construção de marca, para que cada um também tenha um território muito proprietário. Acho que no caso de Nets é bacana citar isso, porque acho que foi uma construção super autêntica e verdadeira, né? Das pessoas se relacionarem mesmo. E fiquei curioso, essa foi a primeira vez que vocês fizeram essa ação em São João, festa junina? Foi, a gente já fazia em alguns momentos a positivação de ponto de venda dentro dos nossos principais parceiros, dentro dos grandes grupos varejistas, mas quando a gente olha, né, para ter uma campanha que também conversa com o público nesse período, a gente teve a criação de uma música de festa junina oficial com o creator que olhava para esse território. Foi a primeira vez que a gente fez isso com um punch maior, e a gente percebeu, né, que as coisas dão certo quando a gente fala de campanha, de mídia, de publicidade, quando elas são verdadeiras. E isso foi um insight verdadeiro das pessoas. Tipo, é indispensável você ter amendoins uma chips na sua festa junina. Então, isso foi bem bacana da gente Acho que, perceber, refletir e construir. acho que essa foi uma tacada bem interessante, né? Você pegar de uma festa que é, é popular no Brasil, é mais popular no Nordeste, mas ela resiste no sentido de que a cada ano você vê ela voltando com força, que é a festa junina, e você trouxe, de alguma maneira, o link com a tua linha de nuts essa festividade. Vamos falar de bebidas? Acho que estamos com sede. Vamos falar de bebida. E aí, no segmento de Eu bebida, sei. né, de novo, né, a PepsiCo é pródiga nisso, né? Ela tem algumas marcas, né, como o Pepsi, como o Gatorade e Lipton, por exemplo, né? Uhum, Marcas com formulações, propostas e territórios bem diferentes entre si, né? sim. O que que a gente pode falar, se é que podemos falar para o público brasileiro aí do que está por vir? Do que dá o quê? Desculpa, não vi a última. Do que está por vir.
Ah, eu acho que eu vou falar do que já veio e vai continuar vindo com bastante força, né? Olhando para o portfólio de Pepsi, acho que muitas pessoas foram impactadas, né, nos últimos tempos por campanhas de Pepsi Black, né? A gente olhando para um portfólio, né, sem açúcar, sem nenhum tipo de adição nesse sentido. E a gente teve uma campanha bem legal também com o Marcos Mion. A gente promocionou esse período, onde você também conseguia ali ter vários prêmios, né? Você ganhar vários prêmios e Pepsi Black, eu acho que é muito a tendência, né? Quando a gente olha para o mercado, a gente quer consumir menos açúcar, menos sódio, então a gente está buscando ainda ter um momento onde eu vou ter uma soda, né, um refrigerante, mas não necessariamente eu quero negligenciar tanto, né, para poder ter esse momento de consumo. E acho que Pepsi Black é um super exemplo do que deu certo e acredito que vai continuar dando muito certo. Quando a gente olha para Gatorade, acho que é o principal combustível dos atletas, né? Gatorade faz parte ali da nutrição, do combustível das pessoas quando eles estão em momentos de esporte, ao ar livre, por exemplo. Acho que Gatorade segue sendo uma marca super icônica para nós, é, e acho que extremamente essencial, né, para as pessoas, para esses momentos onde você quer realmente ter uma hidratação, você quer uma reposição de nutrientes que são super importantes para você na hora do seu treino. Lipton eu adoro também, a gente fala ali de chás gelados, mas eu acho que H2O, eu acho que é também outro grande exemplo, né? A gente tem o H2O tradicional de limão, o limoneto, e a H2O é uma campanha super bacana que acho que foi recente, que inclusive foi no TikTok, foi em Brand Admission, foi de pessoas encontrarem momentos que a H2O também iria super bem em receitas, ou restaurantes que eles entendiam que o H2O seria a melhor companhia, né, para você curtir o seu prato, para você aproveitar o seu prato. Então, eu acho que dentro desse portfólio de bebidas tem muitas oportunidades, e cada um acho que tem uma característica, uma autenticidade, né, naquilo que oferece, desde do atleta até talvez um portfólio, né, olhando para zero açúcar, e que a gente pode esperar muito. Eu particularmente sou fã do H2O e eu acho que vocês têm uma exposição muito forte, né? Quando você olha, por exemplo, o jogo de futebol, né? Independente de quem está jogando com o quê, naquele momento da hidratação, você vê lá aqueles grandes carrinhos, coolers, né? O pessoal tomando Gatorade ou jogo de vôlei. Então, você tem uma exposição natural, porque se o atleta está preferindo o Gatorade, isso ali já tem uma recomendação, já tem uma favorabilidade, né? Total. Isso é bem. Na prática, né? O que você precisa repor, né? O que é perdido pelo suor. De água, precisa de carboidrato, precisa de sais minerais. E com certeza o Gatorade vai ser seu aliado nesse momento. Bacana. Bom, já que a gente passou por nuts e por bebidas, agora chegou a hora da gente falar dos snacks. E aí, que se na bebida tinha lá três ou quatro marcas que eu listei aqui, né, que são icônicas, se a gente vai para o snack, tem o Lay's, que você disse que talvez tenha sido, pelo que eu entendi, a primeira, mas você tem Doritos, você tem Cheetos, você tem Ruffles, você tem Baconzitos, você tem Fandangos, entre várias outras marcas. E aí, quando você chega no supermercado, todas elas estão disputando a sua atenção ali, cada uma com um território, com a sua fala específica, né? O que que a gente tem de inovação? E além da inovação, eu queria fazer uma outra pergunta sobre isso, porque como você disse, vocês respeitam a cultura e o flavor e o sabor de cada país, né? Não necessariamente todos têm a mesma formulação, por exemplo, né? Porque você tem que fazer uma adaptação. Já teve, só para continuar além da inovação, na linha do snack, nós já tivemos produtos, snacks desenvolvidos para o Brasil que acabaram ganhando o mundo. Olha, acho que um exemplo, ele não ganhou o mundo, mas quem sabe no futuro ganhará, mas é algo exclusivo do Brasil, e inclusive é uma fábrica nossa aqui, né, de Petrolina, que é de Quero Coco. Quero Coco a gente fala, né, a produção nossa oficial, né, de cocos anão, que a gente chama, e isso é super importante. A gente também tem dentro da fábrica um
espaço de produção de cacau, que também é proporcionado por causa da estrutura que a gente tem. Então, a gente realmente consegue contribuir. Não entendo como se ganhou o mundo afora, mas eu acho que é legal esse exemplo, né, de algo que a gente tem dentro de casa, que é super proprietário e também super saboroso, super nutritivo, e também olhando para a hidratação, que é um case, porque a gente é a única fazenda realmente proprietária nossa do Brasil, essa de Petrolina, para Quero Coco. Pessoal, pessoal, a gente teve aqui uma oscilação aqui de energia, a gente deu uma travada, estamos de volta aqui com a conversa com a Giovana, e ela estava justamente no momento dizendo que para Quero Coco, e eu estava só fazendo o double check do meu entendimento, é uma decisão da PepsiCo, nesse caso, de fazer a tal da verticalização, ou seja, tem desde a fazenda, o cultivo, até o produto final, tá certo? Tá certo? A gente tem a fazenda, né, de coco verde. Nossa, é um produto 100% brasileiro, foi fundado aqui na década de 90, é líder de mercado, que é coco, é voltado também para hidratação, para nutrição. E o bacana é isso, né? A gente parte desde a parte de monitoramento da fazenda, tipo a parte de coleta, seleção, e foi a primeira água de coco de caixinha do Brasil. Acho que é uma boa informação aí também, uma curiosidade desse produto. Não, porque, de novo, né, já que a gente está falando de inovação, é um produto que ele tem um olhar de que ele sempre foi consumido in natura, você abria e consumia, ou no máximo, na hora que abriu, o cara botava numa garrafinha e você levava para casa para botar um gelo e tomar. E aí vocês revolucionaram o mercado trazendo ele numa embalagem, muito provavelmente algo similar a uma Tetra Pak, né, com todo o cuidado de envase e de garantia da qualidade da bebida, né, da saudabilidade da Mas não bebida. tem sabor, né? Como a gente não perde a questão do gostoso de você estar tomando um coco verde. Então, é um processo extenso, né? Que eu não tenho propriedade para falar, mas que eu entendo que o time de R&D, de produto de logística, com certeza passou por vários estudos até a gente conseguir pela primeira vez trazer esse produto numa caixinha. A a oscilação de energia elétrica está contra a gente, mas somos fortes. Estamos aí esperando a Giovana um tempão e a gente vai conseguir chegar até o fim. E aí a Giovana começou a falar, ela queria só complementar, que é sobre os snacks, que é a linha principal que a PepsiCo tem, onde a gente tem as marcas icônicas como a Lay's, como Doritos, como Cheetos, como Ruffles, Baconzito e Fandangos. E aquele famoso, né? Quem nunca comprou ou curtiu um momento com alguma dessas marcas, né? Quem nunca? Né? Então, Exato, exato. pode falar, Giovana. Eu acho demais, assim, olhando para o nosso portfólio, né? Tem uma diferenciação quando a gente fala de batatas, que basicamente o nosso portfólio, a gente trabalha com batata de verdade, é batata, óleo e sal. Então, se você compra uma Lay's e você está consumindo literalmente esses três ingredientes, a gente se orgulha muito disso. Mas a gente também tem os extrusados, como por exemplo é o caso de Cheetos, e a gente tem tortilha, como é o caso de Doritos. E são diferentes, né, linhas para gente de produção, e cada um desses produtos, assim, as pessoas têm diferentes gostos, mas tem diversos flavors, aromas que a gente pode ter em cada um deles, né, quando a gente está falando de salgadinho de milho, de tortilha, de batata, tem diferentes combinações que a gente acredita que são vencedoras, né, e cada uma dessas marcas, eles trabalham em diferentes territórios. Eu gosto muito de citar Doritos por um trabalho de consistência, né? Falando realmente de diversidade, falando de equidade e inclusão. É uma marca que trabalhou muito LGBTQIA+, por muito tempo. Inclusive tem um case maravilhoso que chama Respeita a Minha Identidade, né? Que Doritos puxou esse ano passado também, sobre o direito, né, do público trans poder conseguir mudar o nome, respeita a minha identidade, para que eles conseguissem um abaixo assinado, para que eles pudessem realmente, as pessoas terem o nome que eles gostariam dentro do gênero que eles se identificavam. Doritos tem um trabalho maravilhoso sobre acessibilidade, tem um case também nosso, por exemplo, no Rock in Rio, que a gente foi patrocinador oficial de todas as áreas acessíveis, e a gente conseguiu colocar muito mais, por exemplo, cadeiras de rodas para que o público do festival conseguisse ter melhor movimentação e acessos em todos os lugares do evento. Isso continua sendo
mote para nós gigantesco em tudo que a gente faz e todas as nossas ações. Mas além de Doritos, a gente tem vários outros, né? Outras marcas que trabalham territórios que acho que são super legais. A gente fala também de gamers. Então, em caso de Ruffles, a gente também trabalhou o território de gamers, podcast. A gente tem uma diferenciação no nosso portfólio também de posicionamento, que acho que é super legal. E eu gosto muito de falar dos clássicos, né? Não necessariamente a gente tem campanhas ativas, quando a gente olha para Fandangos, Cebolitos, mas essas marcas icônicas, Stixi, por exemplo, tá no nosso na mais pura nostalgia, faz parte também do nosso dia a dia. Tem pessoas que amam essas marcas, isso também faz parte do nosso portfólio. Então, é um portfólio extenso, mas gosto de citar alguns exemplos aí para que conheçam bem as marcas que a gente tem. Mas olha só, eu vou fazer uma pergunta, ela não estava no nosso roteiro, então dê só o tom que você puder dar. Mas eu queria, de novo, como se a gente estivesse numa aula, vou pensar aqui, por exemplo, Lazy Ruffles, né? Então eu cheguei no supermercado e está uma do lado da outra, Lays e Ruffles. Para alguém Uhum, que está olhando de fora, são batatinhas, mas sim. elas têm territórios específicos. Então, assim, dentro do que você puder falar, de novo, não estava programado, assim, o público-alvo é o mesmo, o posicionamento delas são o mesmo. Só para a gente pegar dois ou três critérios, que você já até já Sim. falou uma parte sobre eles, da acessibilidade, não sei o quê, mas só para a gente pegar essa diferenciação, assim, Lazy Ruffles, público-alvo, posicionamento e uma ação de cada uma, só para a gente fazer esse bem bolado. De novo, desculpa, isso não estava no script. Não, imagina, acho que é super legal falar sobre isso, né? Porque realmente a gente tem batatas, né, no nosso portfólio, e essas batatas podem ter diferentes marcas, tem diferentes níveis de crocância, tem diferentes aromas, tem diferentes sabores, mas acho que também a gente pode trabalhar até com uma visão de gostos, olhando para texturas, tá, Dário? Isso é uma visão muito produto. Mas quando você compra uma Lay's, a gente sempre trabalhou Lay's muito inserida no território, por exemplo, de futebol, né? Lay's é patrocinadora global de UCL, então o UEFA Champions League é um território que a gente sempre trabalhou, a gente sempre fez filmes icônicos voltados para isso. A gente tem, ano passado a gente trabalhou com o Messi, esse ano a gente vai trabalhar com outros nomes, grandes jogadores. Então você associa o momento, né, de você estar assistindo, por exemplo, uma partida de futebol, independente do campeonato, e você servir uma Lay's, por exemplo, para os seus amigos. Além a gente fala bastante sobre um público jovem adulto, né? A gente fala de um target que às vezes pode ser igual ou pode não ser igual de Ruffles, que a gente também mira em Gen Z, por exemplo, ou um Zillennium, que eu adoro esse termo, e alguns territórios diferentes. Lays não trabalha games, por exemplo, Ruffles trabalha games, trabalha entretenimento, então a gente consegue construir diferentes atributos. E Ruffles, por exemplo, fala muito sobre o posicionamento de Viva essa onda, né? Por causa do formato da batatinha, ele é todinha feita de ondas, que é diferente da batata lisa da Lays, que muda bastante, né? Tem pessoas que gostam de um jeito, tem pessoas que gostam de outro, olhando para a textura, para o flavor. E olhando para Eu Ruffles gosto das nesse. duas. Eu Eu também gosto. gosto da. Eu sou louca pela salt e vinegar, né? De Lay's, eu adoro também o cebola e salsa do Ruffles. E olhando para Ruffles, assim, tipo, esse posicionamento que eles têm agora, muito forte dentro da nossa marca, que é Viva essa onda. Porque a gente brinca com as texturas para mostrar que as pessoas vivem ondas, né, diferentes na vida, altas e baixas, ou escolhas que podem ir para um lado ou por outro, que é completamente diferente do atributo que a gente trabalha em leis, que a gente fala, né, do pacote ao campo em 48 horas. Então, basicamente, a gente está falando de três ingredientes, a gente está falando de batata, óleo e sal, a gente está falando do compromisso dos fazendeiros, né, da nossa produção. Então, são diferentes universos, né, que a gente trabalha para cada uma das marcas, e querendo ou não, quando você acaba consumindo, que você acaba fazendo essa escolha por uma, por outra, por qualquer uma dessas versos do concorrente, muitas vezes você acaba se identificando também com esses sinais, né, com esses atributos que foram construídos. E aí, você que está nos acompanhando, né, já falei isso hoje, mas só voltando, se você foi abduzido aí por alguma conversa paralela, ou se você está correndo, ou se você está sentado no escritório e algo aconteceu e você perdeu alguma parte, ou se mesmo se você está em casa e o time do que você torce
fez o gol lá na televisão e você parou, volta um pouquinho, né? E pega desse exemplo que a Giovana acabou de explorar, e isso não estava no nosso acordo, né? Então ela fez de bate-pronto, né? E quem sabe, quem tem talento, faz de bate-pronto, porque quando a gente fala na gestão de marca, que cada um produto, um serviço, a marca precisa criar o seu território, ela explorou como duas batatas, no final das contas, é uma escolha entre essa ou aquela, e é muito mais do que uma escolha só entre uma batata lisa e uma batata ondulada. Elas têm significado por trás, elas têm construções, elas têm territórios, elas têm ações de brand experience, que fazem todo o universo. Uma foi pelo gamer, outra não foi, uma foi pelo futebol, uma tem o Messi. Então, assim, você vai construindo, ou se a gente quisesse usar a expressão, você vai vestindo, você vai construindo, é por isso que a gente fala que branding é uma construção, você vai construindo esse território. Talvez para a gente também não entrar mais no território, mas talvez com datas comemorativas específicas, com calendários promocionais específicos, com ações diferentes do ponto de venda, com promoções, com influenciadores diferentes. Então, assim, como construir o território da sua marca, do seu produto, seja produto ou serviço. Isso é um trabalho que, para muitos, né, porque hoje tudo, né, que a gente tem, desculpe se alguém ficar ofendido, mas hoje tudo parece muito simples. Aprenda em 3 horas sobre isso, seja o melhor vendedor do mundo em 2 horas, seja o mais influente em 30 segundos. Não é. Esse é um processo que exige amadurecimento, que exige estudos, pesquisas, observação, exige maturidade para você chegar e defender qual é a melhor construção de posicionamento de território para o seu produto, né? Muitos produtos ou serviços acabam investindo muito dinheiro e tomando decisões equivocadas. Muitos produtos e serviços às vezes somem e porque não encontraram o seu eixo principal. Então, assim, goste você ou não, mas para ter 70 anos de sol e chuva no Brasil, para ser uma empresa que está aí globalmente desde 1893, tem que ter um processo de consumer e marketing insight muito forte. Tem que ter um processo de pesquisa e desenvolvimento muito forte, de entendimento da cultura, do flavor de cada país, e ser o mais relevante possível. Hashtag pronto, falei. Voltando, Giovana, é o meu lado professor. Você conhece disso, é o meu lado professor. Vamos falar, para a gente terminar, estamos aqui com quase 40 minutos, vamos falar de Todd, Todinho, Quaker, e aí que estava o Quero Coco, mas eu não queria passar pelo Todinho, que por anos e anos e anos foi junto com o lanche matinal, é o que eu levo quando eu levava meus filhos para a escola, já ia o todinho, parece que eu estava dentro do carro, já estava preparado para eles. Fala um pouquinho sobre essas marcas também. Não, maravilha. Eu acho que Todd icônico também, acho que conversou bastante, né, com esse público mais jovem, também falou com Gen Z, mas também com um público ainda mais jovem. E a gente tem até uma diferenciação, né? A gente está falando, às vezes, com o shopper ou com o consumer, né? Às vezes a gente também fala com as famílias, né? Quem é que vai tomar a decisão por comprar Todd dentro de uma gôndola? Quem vai consumir este produto também mais ainda no dia a dia? Então, isso é super legal, essa questão sobre target. E diferentes estratégicas, né? Estratégias e approaches e mensagens que fazem sentido para cada um desses públicos. Todinho, eu gosto bastante de falar do lançamento que teve há um tempo atrás, né? Que foi muito por ouvir mães, né? E pais do segmento, tipo, pedidos realmente em relação à evolução de produto, que é o Todinho Levinho. O Todinho Levinho, ele tem menos açúcares, né? Na sua composição. Então, é um snack super nutritivo. Quando você vai montar, por exemplo, uma lancheira, né? Sem deixar de ser gostoso, sem deixar de ser algo que os pais gostariam que seus filhos consumissem. Quero Coco a gente já falou bastante, mas super orgulho, né? É um 100% brasileiro, produzido na década de 90, com a nossa fazenda e com todo o processo do coco verde. E Quaker, eu gosto bastante do exemplo de Quaker, porque dentro do nosso portfólio é um dos que a gente mais trabalha olhando para ver a receita, né? Então, o que a gente pode fazer de conteúdo olhando para receitas? Que a gente tem receitas
E receitas, acho que é legal, é um território que une diversas gerações, né? Quem não tinha ali o livro, por exemplo, da Inha Benta, com várias receitas impressas, né? Que você virava as páginas, que isso era passado de família em gerações e gerações, e agora a gente vê receitas virais das grandes plataformas, no Reels, por exemplo, no Meta, ou no TikTok, né? E de repente está todo mundo fazendo grandes receitas que viralizaram o uso de um produto que não tem mais na gôndola. Foi o exemplo, por exemplo, do Feta Cheese, né? Há uns 2 anos atrás. E olha que legal, o Quaker é uma dessas marcas que olha para o território de receitas e de diferentes maneiras, seja em produção de vídeos curtos, seja com uma landing page ou voltada para isso, seja com um PDF para as pessoas consumirem receitas e com grandes parcerias também, né? É, Todd, por exemplo, teve uma parceria de um bombom esse ano, agora Quaker está com a aveia com Danone para fazer também um iogurte, então tem várias possibilidades que a gente tem no portfólio, eu gosto bastante dessas marcas dentro do nosso portfólio de foods, porque cada uma também tem uma particularidade, enfim, e trabalha o território de nutrição muito bem. Seria uma collab com a Danone? Sim, é uma parceria, assim, é um produto feito, né, por meio das duas marcas, então tem uma série de negociações, mas até a campanha, o posicionamento é feito unindo essas duas marcas. Quando você consome a embalagem, vai estar com as duas marcas, você vai entender quais que são os ingredientes que provêm das duas marcas, né, desde o processo de produção. Então, acho que é super bacana, né, a gente entender o que a gente entendeu uma necessidade do consumidor de querer tomar Danone com o gosto de aveia, e que isso pode ser para ele muito mais benéfico do que um produto que não tivesse a nossa aveia de quack. Entendi. Giovana, a gente estamos caminhando para o final. É, eu queria fazer também um pedido igual a abertura, né, que a gente sempre faz para quem está aqui com a gente no Bora, que é assim, o que que eu, então assim, vamos supor que eu encontrasse hoje a Giovana que eu conhecia há anos atrás, no MBA, ou querendo fazer um MBA, ou querendo fazer um progresso na carreira, né, uma evolução de carreira. Nesse mundo que é tão dinâmico, que as cobranças são imediatas, assim, que sugestão, né? Acho que recomendação é forte, porque hoje tudo passa muito rápido. Assim, que sugestão você daria para essas pessoas, seja em termos de estar atento, de olhar, de perceber, de estudar? Que sugestão você daria? Maravilha, Dário. Acho que essa pergunta é super gostosa de responder. Assim, vou falar um pouco da minha vivência. Primeiro, acho que você tem que ser super fiel aos seus valores, né, e às suas paixões. Eu dei sorte porque eu sou e sempre fui apaixonada pela publicidade, pela construção de boas histórias, pelo trabalho que é feito de grandes marcas ou de marcas menores, mas que criam com consistência, que entendem o seu DNA e conseguem explorar isso. A visão do consumidor é super importante, você ser interessado, né? Você não achar que você tem todas as verdades, pelo contrário, você constantemente estar estudando, você entender porque surgem novas plataformas ou não se usam mais as mesmas plataformas de antes, porque as marcas se mantêm, porque elas continuam tendo qualidade, porque elas escorregaram em alguns momentos. Então, ser curioso, ser aberto é super importante, acho que para a sua carreira, né, olhando para um todo de crescimento profissional. Acho que cada vez mais no nosso mercado não existe uma separação clara de especialidades. Ah, eu só sei falar de branding, eu só sei falar de performance, eu só sei falar de mídia, eu só sei falar de dados, né? É muito técnico, é muito aspiracional. Não, acho que você tem que ser um profissional completo, você tem que pelo menos ter interesse, fazer as perguntas para que você entenda o que são essas disciplinas. Quando a gente fala de campanhas, a gente está sempre falando de brand performance, né? As coisas acabam se misturando. Acho que é super importante você entender como essas coisas estão interrelacionadas. E do ponto de vista assim mais geral, se você tem uma paixão, né, olhando para sua carreira profissional, siga ela, acredite nisso, e nunca é, não aproveite uma oportunidade. Não tenha receio, não tenha medo. Se uma oportunidade bate na sua porta, vai fundo, acredite, porque é importante você estar nesses momentos, você conhecer, falar com pessoas
trocar experiências, que isso sempre vai te engrandecer profissionalmente. Uau, nunca perca a oportunidade, né? E é interessante que o mercado, em algum momento, ele demandou, estou olhando o passado, né? O mercado, em algum momento, demandou profissionais especialistas. E na tua descrição, né, você percebe claramente que o mercado mudou. Ele hoje ele quer menos o especialista, eu só sei falar de data marketing, eu só sei falar de branding, e alguém que consiga, acima de tudo, fazer as conexões, as interrelações, o que aqui afeta lá e o que de lá impacta aqui, né? Ter essa visão. Ainda que você tenha áreas, às vezes, funcionais, caixinhas no organograma separado, mas como é o próprio caso do seu cargo, né? Mídia, promoção, brand experience, data marketing, você saber fazer fluir, surfar por todas elas e conseguir, acima de tudo, ter uma visão sistêmica. Eu acho que essa é a melhor coisa. Você tem uma visão sistêmica de toda a cadeia, de todo o conjunto, de todo o portfólio, aonde uma agrega por outro. Porque, como você falou, né? Você falou de oportunidades, assim, em algum momento pode vir uma oportunidade, sei lá. Ah, tá vindo. Que tal se a gente pegasse o Messi para estar perto da gente? Mas aonde ele se encaixa? Como é que ele bate? Aonde? Qual é o território? De que produto o Messi dialoga com aquilo? Ou a Taylor Swift? Ou, sei lá, a Jojo Todinho? Aonde se encaixa? Se é forçado ou não? Se é de alguma maneira orgânica, né? Se encaixa, dialoga, bate, tem um match. É muito interessante isso. A gente saiu de uma composição de mercado em que demandava profissionais, eu estou falando como professor, né? Demandava profissionais especialistas para um momento agora que você precisa, acima de tudo, entender que a sua carreira você precisa ter uma visão integral, sistêmica dos processos. Maravilha, maravilha. Giovana, te agradeço profundamente. Eu acho que, fora as nossas duas ou três interrupções aqui por ciclo de energia elétrica, eu acho que valeu cada segundo, cada momento aqui da nossa conversa. Espero que você que está nos acompanhando tenha curtido. De novo, ela deu dicas preciosas aqui, né, sobre composição, sobre construção, a própria comparação Lazy Ruffles. Então, se perder alguma coisa, volta. Mais uma vez, te agradeço profundamente. Quer falar alguma coisa para fechar? Queria agradecer a todo mundo que assistiu o episódio, é super legal, eu adoro também o Bora Falar de Brain, então sou uma grande espectadora, consumidora desses conteúdos. Obrigada, Dário. Acho que qualquer dúvida também podem falar comigo no LinkedIn, me manda uma mensagem, eu sou super aberta, acessível, a gente pode trocar uma ideia. E para você que está nos acompanhando, só para você ver que o que a gente estava falando não era mentira, nessa última frase dela, o rosto dela travou de Eu novo, porque a travei. gente teve algumas oscilações, mas o som agora ficou perfeito. O som ficou perfeito, mas ela deu uma travada. Giovana, eu te agradeço profundamente, tá? Pessoal, você que então que acompanhou mais essa conversa aqui, é super, hiper, mega relevante do Bora. Se você curtiu, clica aqui embaixo, assina o canal e, acima de tudo, né, como o Bora é um projeto acadêmico, se você entender que esse conteúdo, ou qualquer um dos que nós já gravamos, né, já gravou com Philip Kotler, com David Acker, com Tim Cox, com vários profissionais de branding, de digital, de SG, por aí vai, né? E uma profissional multifacetada, no sentido que a Giovana, várias frentes, né, de ação. Compartilha. Se você entender que qualquer um desses conteúdos que foram gerados do Bora, compartilhe. Esse é o nosso mais genuíno propósito, fazer com que a gente consiga ter um debate, um aprendizado de qualidade sobre gestão de marcas no Brasil. A gente entende que isso fazer com que as nossas marcas, fazer com que os nossos gestores estejam cada vez mais capacitados, é uma forma de fazer com que as nossas iniciativas empresariais como um todo, nossas iniciativas organizacionais, porque você também pode estar no terceiro setor, a gente já teve conversa aqui com o Instituto Ronald McDonald, com o Instituto Ayrton Senna, com que todas as organizações, seja com fim lucrativo, seja sem fins lucrativos, consigam fazer marcas mais relevantes. Porque marcas mais relevantes
ampliam a consciência, a visão de todos, ampliam o seu território, conseguem construir oportunidades de engajamento e cada uma com o seu norte, com o seu propósito, na busca de uma sociedade melhor. Tá bom? Então, esse despede de mais uma conversa aqui do Bora Falar de Branding. A gente se vê em breve com mais uma conversa. Um grande abraço.